As teorias de gigagem. Meu nome é Pedro Rodrigues, sou engenheiro, fazendo pós-graduação em Engenharia de Minas na Faculdade Unilever. Gigagem. As teorias de gigagem são fundamentais para entender o processo de concentração gravítica, especialmente quando se utilizam dos equipamentos como o GIG. Aqui estão algumas das teorias mais importantes. Teoria do estratificador diferencial. Essa teoria sugere que as partículas de diferentes densidades se estratificam em camadas distintas dentro do leito do GIG. As partículas mais densas tendem a se acumular na parte inferior do leito, enquanto as menos densas ocupam as camadas superiores. Quando a água sobe através do leito, ela separa as partículas com base na sua densidade, resultando na concentração dos minerais mais densos na parte inferior do GIG. Teoria do estratificador uniforme. Nessa teoria, assume-se que as partículas se estratificam uniformemente ao longo do leito do GIG. As partículas mais densas tendem a se concentrar na parte inferior do leito, enquanto as menos densas ocupam as camadas superiores. A separação ocorre quando a água flui através do leito, empurrando as partículas para cima com base em sua densidade. Teoria de peneiramento hidráulico. Essa teoria enfatiza a interação entre as forças hidráulicas e gravitacionais para separar os minérios. Partículas de densidade mais alta são mais lentas para serem levadas pela água, enquanto as partículas de densidade mais baixa são carregadas mais rapidamente. Isso resulta na separação das partículas com base na sua densidade relativa, com os minerais mais densos sendo retidos e os menos densos carregados pela corrente da água. GIG Denver. O GIG Denver é o equipamento de concentração gravítica usado para separar minerais com base em suas densidades. Seu funcionamento é bastante simples, mas altamente eficaz. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a descrição do funcionamento do GIG Denver. GIG Denver, a alimentação da polpa. A polpa de minério, composta por uma mistura de partículas de diferentes densidades, é alimentada na parte superior do GIG. A próxima etapa é a pulsação da água. A água é introduzida no GIG em pulsos regulares ou em fluxo contínuo, dependendo do tipo do GIG e das características do minério. Esses pulsos de água criam uma corrente ascendente dentro do GIG. A estratificação das partículas. Devido à diferença entre densidades entre os minerais, as partículas se estratificam ao longo do GIG. As partículas mais densas tendem a se acumular nas partes inferiores do leito, enquanto as menos densas ocupam as camadas superiores. Separação das partículas. Conforme a água flui através do leito do GIG, as partículas de minerais mais densas são retidas na parte superior do GIG, formando um concentrado. Enquanto isso, as partículas menos densas são carregadas pela corrente ascendente de água e são descarregadas na parte superior do GIG como rejeito. Coleta do concentrado e do rejeito. O concentrado contendo os minerais mais densos e valiosos. É coletado por meio de abertura na parte inferior do GIG. Os rejeitos contendo os minerais menos densos e indesejados são descarregados por aberturas na parte superior do GIG. Ajustes de parâmetros. O processo de gigagem pode ser ajustado controlando-se a frequência e a amplitude dos pulsos de água, bem como a densidade da polpa alimentada. Esses ajustes são feitos para maximizar a eficácia da separação e a recuperação dos minerais de interesse. Essa aqui é uma foto do GIG, com seu funcionamento. Obrigado.